Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu gravei hoje 2 vídeos sobre Oppenheimer e sobre Barbie. Os dois estão disponíveis, quem quiser assistir um ou outro, ou os dois. Mas eu achei que seria relevante também fazer um vídeo um pouco menor sobre o fenômeno Barbenheimer, que é o fato de que não só esses dois filmes tão distintos estão sendo lançados no mesmo dia, com promessas de representarem uma salvação, digamos assim, do cinema norte-americano de um ponto de vista de exibição, de um ponto de vista industrial, mas eles representam também uma promessa de uma qualidade que fuja do que todos os verões norte-americanos e que boa parte do cinema nos últimos anos tem se resumido a, que são filmes de super-heróis, filmes que podem ser resumidos à propriedade intelectual. Não que Barbie não seja propriedade intelectual, claro que é, mas o filme se esforça o máximo possível para ser algo mais do que isso, e definitivamente não é um filme de super-herói. Então, existe ainda um público, por exemplo, adulto suficiente para sustentar um filme como Oppenheimer no cinema. Então, são esses dois filmes que o lançamento deles coincidindo, né, sendo no mesmo dia, isso tem uma série de promessas, implicações que são interessantes a gente discutir rapidinho. O fato, inclusive, da Warner ter colocado Barbie para estrear no mesmo dia do Oppenheimer, a gente pode até discutir isso de um ponto de vista industrial, o que significa. Né? Porque, vamos ver o contexto disso. Christopher Nolan, a carreira dele inteira, tirando Following, né, que eu acho que é o primeiro filme dele, o primeiro filme dele, todos os outros filmes do Christopher Nolan foram com a Warner. Estou na dúvida se Insônia também, mas enfim, a maioria dos filmes do Christopher Nolan ele fez dentro da Warner. Ele construiu a carreira dele dentro da Warner. E aí, de repente, ele vai fazer Oppenheimer e ele faz com outro estúdio. Por quê? Coisas, não é um sistema de estúdio mais, então o diretor, ele tem, os cineastas, os atores, eles têm liberdade para saltar de um estúdio a outro, ok? Não é de se espantar, todos os diretores fazem isso a maior parte do tempo. Mas nesse caso é curioso, porque, como eu falei, existia uma ligação muito grande do Christopher Nolan com a Warner, assim como existe uma ligação do Clint Eastwood com a Warner. Por que ele fez com outro estúdio e por que a Warner, que está lançando a Barbie, acaba botando o filme dele para competir com o filme do Christopher Nolan? É bom a gente lembrar que quando a Warner, durante a pandemia, a Warner /HBO /Discovery, eles decidiram e anunciaram que eles iriam lançar todos os seus filmes seguintes diretamente na plataforma de streaming. E algo que sofreu um backlash, né, inspirou uma revolta muito grande por parte de muitos realizadores, inclusive o Christopher Nolan, que vocalmente disse, e a frase que ele usou foi uma frase muito veemente, ele disse, acho que muitos cineastas foram dormir tendo uma ligação com um dos melhores estúdios de Hollywood e acordaram ligados à pior plataforma de streaming que há. E isso, obviamente, foi uma porrada de um ponto de vista corporativo na Warner /HBO, que desde então só descambou, com David Zaslav, que é o atual CEO, que cancelou o lançamento de um monte de filme para poder receber desconto no imposto de renda, para poder colocar como sendo perda, tirou um monte de filme de plataforma, enfim, da plataforma, os filmes desapareceram, enfim. E aí ele veio fazer o filme seguinte dele agora eu esqueci se é Universal ou Paramount, que é o filme acho que é Universal, né, com o Oppenheimer. E aí é possível, é perfeitamente possível que Barbie tenha sido colocado para disputar com Oppenheimer e vencer, porque de um ponto de vista de bilheteria eu acho impossível que Oppenheimer vença a Barbie, como uma espécie de, olha, você saiu daqui e ainda xingou, né, falou que a gente é a pior plataforma, pá, então tá aqui, estou devolvendo os tapas, e enfim, eu acho possível. Então esse é um contexto interessante, mas não é só isso. O que eu acho interessante é porque os filmes não poderiam ser mais diferentes um do outro. E ao mesmo tempo, eles têm virtudes que são inquestionáveis. Vocês vão ver nos vídeos que eu gravei sobre os dois, eu achei os dois filmes excelentes. Excelentes. Para quem, né, se tiver condições de assistir aos dois filmes, eu recomendo. E no cinema, melhor ainda, eu recomendo veementemente. São dois filmes que são dois filmes muito bons e que representam o potencial artístico de Hollywood. Eu sempre, e eu digo isso nos meus cursos, aliás, matrículas abertas, informações aqui na descrição do vídeo, mas eu digo nos cursos, por exemplo, que eu acho uma babaquice imensa essa distinção entre o que é arte e o que são negócios. Né? Se é Hollywood, é o aspecto business. Né? Se é um filme independente produzido por 10 euros no interior da França, é um filme de arte, que é um termo que eu detesto. E eu sempre me posicionei muito contra isso, porque eu acho perfeitamente possível você criar obras artísticas ambiciosas, do ponto de vista temático, do ponto de vista estético, dentro do sistema
de estúdio, um cinema como Hollywood. E muitos cineastas, ao longo da história do cinema, ao longo da história de Hollywood, usaram os recursos das grandes corporações, dos grandes estúdios, para produzir obras incrivelmente pessoais. Eu discuto várias dessas, por exemplo, no curso de Scorsese. Como Scorsese, mesmo nos projetos para estúdios que ele era contratado, ele conseguia inserir a sua autoralidade, as suas questões pessoais, inclusive temáticas. Então eu acho uma besteira isso, né? Dizer, o filme de estúdio, então artisticamente ele não vai valer nada. E aqui a gente tem dois grandes exemplos disso, que são duas superproduções lançadas por dois grandes estúdios, e que são dois grandes filmes. E não são só grandes filmes de um ponto de vista apenas entre aspas, porque eu acho que é uma função perfeitamente válida, de entretenimento. Vão além disso. Há o aspecto de entretenimento, no sentido que se assiste aos dois filmes e não são filmes aborrecidos, ao contrário, são filmes que envolvem, que eles provocam tensão aqui, angústia ali, fazem rir ali, provocam emoção. E ao mesmo tempo que eles têm esse aspecto de entretenimento, eles propõem temas, eles propõem discussões. E, de um ponto de vista puramente de construção, estética, narrativa, também são filmes ambiciosos. Seja através da direção de arte, dos figurinos, da Barbie, e muitas vezes através também do uso de metalinguagem, ou através da montagem, da trilha e da fotografia do Oppenheimer, para ilustrar um ponto de vista extremamente subjetivo do seu personagem título. Então são filmes que também eles são artisticamente, na sua construção, muito ambiciosos, mas tematicamente, e ao mesmo tempo são muito diferentes. Porque de um lado, você tem um filme que vamos falar de ponto de vista puramente estético, não poderia ser mais colorido. De outro, você tem um filme que ele praticamente tende ao preto e branco, mesmo nas cenas que não são preto e branco. De um lado, você tem um filme que é sobre... É um filme sobre... Eu não vou dizer que é um filme voltado para o público feminino, porque eu acho que uma das virtudes do Barbie, eu acho que ele pode se comunicar com todos os quadrantes. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que discute, sim, a condição feminina na sociedade, a condição da mulher numa sociedade patriarcal. De um lado, do outro lado, você tem um filme que é basicamente sobre o patriarcado. É um filme inserido no patriarcado, onde você tem um monte de homem branco conversando dentro de várias salas e tomando decisões que vão impactar o mundo inteiro. E as mulheres são praticamente irrelevantes para essas discussões. Elas não estão presentes, ou se estão presentes, estão perifericamente presentes. Então, de um ponto de vista de foco, também não poderiam ser mais distintos um do outro. E eu acho muito interessante que esses filmes tão distintos, esteticamente, tematicamente, de um ponto de vista da centralidade, né, da mulher e do homem, esses dois filmes estejam competindo na bilheteria no mesmo dia. Me perguntaram várias vezes, qual que você acha que eu devia ver primeiro? Sinceramente, depende do seu foco, né? Eu acho que, de certa maneira, assistir Oppenheimer primeiro e Barbie depois vai funcionar, porque é como se você limpasse o palato. Você vai tomar uma coisa muito amarga e vai falar, que coisa horrível, peraí, deixa eu comer uma coisinha doce aqui para tirar o palato. Mas ao mesmo tempo esse doce também tem as suas pinceladas de amargor ali. Ou o contrário, né? Assistir Barbie, de um ponto de vista estético, é um filme que é um filme mais... Ele provoca sensações mais agradáveis, tematicamente ele promove discussões interessantes, e a partir do momento, por exemplo, que o Barbie questiona como a natureza belicista do homem, né? Se você botar um monte de homem junto, eventualmente eles vão guerrear, e você segue isso com Oppenheimer, tematicamente vai fluir muito bem. Ele vai enriquecer o Oppenheimer de certa maneira. Olha, o Barbie pode enriquecer o Oppenheimer tematicamente. Então eu não sei. O que eu posso recomendar é que, se você, de novo, se tiver condição, eu sei que cinema é caro e tal, mas assistam aos dois filmes. E se você tem filhas mais jovens, veja o meu vídeo sobre Barbie, tá? Para não parecer que eu estou dizendo assim, leva, é um filme para ver Barbie, porque é um filme que vai... É um filme que ele vai infestar a cabeça da sua filha de dogmas, né? É um filme que vai fazer um discurso político. Não é isso. Mas é um filme que eu acho que vai falar muito bem para um público que merece se ver mais na tela, que merece ver as suas questões presentes e futuras mais na tela, que merece ver as suas questões discutidas para que elas próprias possam iniciar essa discussão. E muitas vezes o cinema tem esse papel, não é só entretenimento, é um iniciador de discussões. E eu acho que o Barbie ele preenche essa função. Quando eu penso nas pessoas, no tipo de pessoa que vai ficar irritadíssima com Barbie, mais eu gosto do filme.
E é isso, eu acho que o público feminino mais jovem, arrisque isso, eu acho que o público mais jovem merece ver o filme, porque eu acho que também provoca reflexões interessantes para os meninos, sobre o papel que a sociedade tende a atribuir, né, a meninos e meninas, e o que se espera de um e outro, por mais que a gente já tenha evoluído, tanto que a gente ainda é conservador nesse sentido. Mas não é só por isso, é porque é um filme divertido também. Então não sei qual que você vê primeiro, mas eu gostei muito dos dois filmes, eu acho muito curioso que eles estejam estreando no mesmo dia. É isso. Grande abraço, bons filmes.